Olá, bem-vindos! Boa noite! Boa noite para quem tá aqui ao vivo comigo, né? Para quem tá vendo a gravação, eu não sei qual é o horário que você tá assistindo, então pode ser bom dia, pode ser boa tarde. Estamos aqui iniciando mais um Cuidando de Você, aquelas lives de quarta-feira com um convidado especial. O meu convidado de hoje é o Pedro Martins e nós vamos conversar um pouquinho, vamos entender por que nós somos tão insatisfeitos, porque o ser humano está sempre insatisfeito, né? A gente tem uma coisa, a gente conquista isso, a gente conquista aquilo, mas a gente está sempre insatisfeito. Então, se você quer entender um pouquinho sobre isso, vamos enviar o aviãozinho e chamar todo mundo para essa live, ó. Tô enviando aqui, convidando todo mundo para participar comigo e com o Pedro, porque a live de hoje vai ser muito especial. Vamos lá, quanto mais pessoas enviando o aviãozinho, mais o Instagram vai entender que esse tema é relevante e vai entregar para todo mundo participar aqui com a gente. Então, é só clicar aí, ó, e chamar todo mundo para participar com a gente. Olha que maravilha, gente, que legal. Vou me apresentar, né, para quem não me conhece, quem chegou aí de paraquedas, é a primeira vez no Cuidando de Você. Eu sou Amanda Dourado. Eu trabalho com desenvolvimento humano e ajudo você a ter os melhores resultados na sua vida. Você que se deixou para trás, que em algum momento não se viu como a pessoa mais importante da sua vida, é hora de resgatar isso. E cuidando de você primeiro, você vai ver que tudo na sua volta vai melhorar. Como aconteceu comigo, eu posso te ajudar também. Então, se você precisa se enxergar como a pessoa mais importante da sua vida, me procura que a gente ajuda. Vou chamar o Pedro e a gente vai começar. Mas lembrando que hoje é dia 30 de novembro e a gente tá aí nessa conscientização, né? Encerrando o Novembro Azul, mas que a gente tem que se cuidar. Vamos lembrar os homens aqui, a maioria dos que entraram até agora foram homens, ó, Pedro, Jefferson, Carlinho, Almir. Agora entrou a Cris, mas a maioria são homens, os que entraram até agora. E assim, a gente tem que se cuidar, a gente tem que falar com os homens também. Homens, se cuidem, porque a prevenção é sempre o melhor remédio. O câncer de próstata é o câncer que mais mata os homens no mundo. Então, se você está tendo alguma dificuldade para urinar, está sentindo alguma dor, está urinando sangue, procure um médico. Não brinca com a sua saúde não, porque ela é uma só. Rafaela, bem-vindos a todos. O Jefferson falou aqui que já estava com saudade das lives na correria do dia a dia. A gente ficou aí 2 semanas sem fazer, né? Semana passada realmente já não teria, na semana anterior, por questões aí de doença, não deu pra gente fazer. Mas estamos aqui hoje de volta e eu vou chamar o Pedro agora, conscientizando vocês aí, ó, meninas, né? Vamos falar com os homens das nossas vidas, dos nossos amigos, né? Esposos, pais, filhos, irmãos, que eles devem se cuidar. E meninos, se cuidem, previnam-se. Fernanda, bem-vinda. Agora eu vou chamar o Pedro e a gente vai entender um pouquinho por que que a gente é tão insatisfeito, né? Pedro, vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Galera, quem gostou do tema, aí, quanto mais coraçãozinho subir, mais o Instagram vai entregar essa live para as pessoas, mais a gente vai conseguir ajudar vocês. E também compartilhar para a galera, né? Compartilhar para que todo mundo possa vir aqui participar com a gente, interagir. Bem-vindo, Pedro! Oi, boa noite para todos. Tudo bem com você, Amanda? Tudo ótimo, prazer te receber aqui pela terceira vez, né? No Cuidando de Você. A casa já é sua. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E pode convidar outras vezes também. Ah, com certeza. Pessoal, só para lembrar, falando aqui terceira vez, porque nós já fizemos outras 2 lives, tá? As lives estão no IGTV. Nós fizemos uma live sobre medo e uma live sobre talento e propósito. Talento e propósito também está no YouTube. A live do medo deu um problema, não consegui passar para o YouTube. Mas vocês conseguem assistir aí no meu IGTV, que foram lives bem bacanas. Pedro, prazer ter você aqui. Antes da gente começar esse bate-papo, que vai ser super, hiper, mega interessante, né? Pra gente entender por que a gente é tão insatisfeito. Queria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem. Fala um pouquinho aí, quem é você? Meu nome é Pedro Martins, eu sou terapeuta, trabalho também com hipnoterapia
trabalho com programação neurolinguística e eu tenho um método chamado método O Despertar, que ele trabalha sobre principalmente essa questão, Amanda, que dá insatisfação, que são os 7 níveis da evolução humana. E eu falo sobre como você desbloquear a sua vida em todas as áreas, na área profissional, na área sentimental, na área pessoal e principalmente na questão da espiritualidade. Então envolve todas as áreas da sua vida. Então esses 7 níveis, para que depois quem quiser conhecer, me segue aí, tá? E fica lá visualizando lá os meus conteúdos que eu passo lá no Instagram, que eu sempre dou dicas também. E quem quiser participar da minha mentoria, é só entrar em contato. Ai, que bacana. O pessoal tá entrando aqui, ó. João Guilherme, Marcos, Angélica, Sandro, Severino, Aline, Leni. Sejam todos bem-vindos. Sigam aí quem tá ao vivo. Segue aqui, ó. Clica aqui no ao vivo, que vai aparecer o meu Instagram e o Instagram do Pedro. É só vocês clicarem em cima que vocês vão conseguir seguir a gente para acompanhar nossos conteúdos, para participar toda quarta-feira aqui comigo com os meus convidados, para ver aí o conteúdo do Pedro e que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que ele vai falar um pouquinho sobre isso. Então, bacana, Pedro já se apresentou. Pedro, então, vamos entender essa questão aí, por que a gente é tão insatisfeito? A pergunta que não quer calar. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa live, né, quem está vendo a gravação, quem está ao vivo, quer saber. Explica pra gente isso. Como que a gente pode começar a falar sobre isso? Né? Porque, assim, assim como eu, as outras pessoas que estão assistindo, né, devem estar se perguntando. É verdade. Eu começo uma coisa, eu faço, mas aí eu não quero mais aquilo. Aí eu consigo isso aqui, depois eu não estou mais satisfeita com aquilo, eu quero uma coisa a mais. A gente, de fato, está sempre insatisfeito, né? Explica pra gente por que isso acontece. Então, Amanda... Sueli, Isabelle, bem-vindas. Esse conteúdo, ele é bem complexo. Então, o que eu decidi resolver, assim? Tentei resumir o máximo esse conteúdo para que fique bem claro, para todo mundo entender, entendeu? E eu vou começar com 3 passos que são importantes para você conseguir tirar essa insatisfação da sua vida. Eu vou explicar ele passo a passo como funciona, tá bom? Então, a primeira coisa, que é o primeiro nível da insatisfação, é que a insatisfação é um estímulo. Na verdade, não é um estímulo que traz uma transformação. A insatisfação é um estímulo que não traz transformação. Vou explicar. As pessoas ficam tão presas, assim, um exemplo. Eu sou muito insatisfeito. Então, a insatisfação vai me fazer eu conseguir mais coisas na minha vida. Se eu ficar insatisfeito, eu vou conseguir crescer cada vez mais, porque eu não vou me contentar com aquilo que eu tenho. E eu vou querer sempre evoluir. Só que as pessoas estão muito enganadas com esse conceito, que a insatisfação não tem nada a ver com isso. A insatisfação não faz parte da satisfação. São 2 coisas completamente diferentes uma da outra. A insatisfação não é um estágio da satisfação. A insatisfação, ela se diz por ela mesma. E não tem a ver com o local onde você está ou a situação que você está na sua vida. E a nossa mente, ela não admite isso pra gente. Não admite essa realidade que estamos vivendo, da insatisfação. E o que isso quer dizer, Amanda? Quer dizer que todas as sensações que nós temos dentro de nós, elas não duram por muito tempo. Elas não vão nos satisfazer por muito tempo. Vou repetir. Nenhuma sensação vai nos satisfazer por muito tempo. Você sabia disso? Então, isso aí a gente pode entender quando a gente está comendo alguma coisa gostosa, né? A gente tem aquela sensação, nossa, que delícia, mas logo a gente vai enjoar e não vai mais querer comer aquela determinada comida, aquele doce. É mais ou menos nesse sentido, né? Sim. Ou você começa a ver um filme, tá muito legal, mas vai ter uma hora que você não vai mais querer assistir aquele filme, porque já não te satisfaz mais. Isso. Você deu um exemplo bem legal. Um exemplo, você assistiu um filme que você gostou muito.
Mas não significa que você vai assistir o filme de novo. Porque da próxima vez que você assistir, ele não vai te satisfazer mais da mesma forma. Isso muito é interessante. tudo que acontece na nossa vida. Sabe por quê? Porque nada no mundo físico, da forma, vai nos satisfazer por muito tempo. Nada que tenha forma, seja algo físico, vai nos satisfazer por muito tempo. Um exemplo. Você pode, Amanda, passar o final de semana num lugar assim incrível, num lugar maravilhoso. Você fica alguns dias lá, vai curtindo aquele ambiente. Chega um momento que aquele lugar que era maravilhoso para você, aos seus olhos, não vai te satisfazer mais da mesma forma. Você vai olhar aquele lugar e vai pensar: ah, eu quero a minha casa. Eu quero a minha cama. Porque eu quero voltar para minha casa. Já fiquei nesse lugar, gostei, só que não me satisfaz mais. Eu quero voltar para minha casa. Já aconteceu isso com vocês? Comenta aí nos comentários se aconteceu com vocês aí. Gente, comigo já aconteceu. Já aconteceu muito, mas comigo acontece mais nessa questão assim do filme. Acontece mais com relação a isso. Do lugar também já aconteceu, mas com relação ao filme, ao livro, acontece mais. Então a pergunta aí. Aqui, o João Guilherme está dizendo, a perfeição não é um mar de rosas. Olha, muito bom. A Isabelle está dizendo que com ela já aconteceu. Entrou uma galera aqui, RPP, Eimara, Catita, Iago, Paulo Ricardo, Giovando, bem-vindo, Sogério. Então realmente acontece, né, gente? Eu não tinha parado para pensar exatamente assim. Eu já tinha pensado em coisas parecidas, mas não desse jeito, Pedro. Isso é interessante. Então uma pergunta para todo mundo responder nos comentários, tá? Você é satisfeito com a sua vida? Comenta aí, sim ou não? Se você é satisfeito com a sua vida. Comenta aí nos comentários aí se você é satisfeito. Sim ou não, gente? Quem é satisfeito, sobe o coraçãozinho e escreve sim. Quem não é satisfeito, sobe uma carinha, sei lá o que tem aí pra subir, que não é satisfeito, e escreve não, pra gente saber. Tá, e você, Amanda? Você é satisfeita com a sua vida? Hoje eu posso dizer que eu sou satisfeita com muitas áreas da minha vida. Mas em tudo? Não 100%. Não 100% também. O Jefferson tá dizendo que não é satisfeito. A Isabelle também disse que não é. A galera tá subindo foguinho. Foguinho eu não sei se quer dizer sim ou não, né, gente? Eu não sei. É melhor vocês escreverem aí sim ou não. Coraçãozinho eu sei que é sim. Mas você sabe por que isso? Vou repetir mais uma vez o que eu falei antes. Porque nada vai nos satisfazer por muito tempo. Um exemplo. A vida que você está vivendo hoje, em algum momento, ela te trouxe uma satisfação. Em algum momento, a vida que você vive hoje já te trouxe uma satisfação. Um exemplo. No casamento, no seu trabalho, talvez uma casa que você queria muito comprar, um carro que você queria muito adquirir aquele carro. E hoje, você não quer mais viver com aquilo. Você quer trocar de carro. Você quer um emprego diferente. Às vezes, o seu Dessa maneira aí eu conhecia, é verdade. Dessa maneira eu já tinha pensado, inclusive com o Jerônimo Temel, que é o meu mentor, né? E ele fala muito disso, da síndrome do carro novo. Você compra um carro maravilhoso, né? Vocês podem entender assim também como uma roupa nova, algum objeto novo que vocês têm. E de repente, uau, que carro! Passou uma semana, não quero mais esse carro, né? Eu lembro quando eu comprei meu carro também, e depois, né? Podia ter um negocinho assim, podia ter esse negocinho. A gente realmente fica, né, nessa questão da insatisfação. Mas naquele momento, a gente ficou satisfeito, é verdade. Sim. Mas vai passando o tempo, aquela satisfação vai acabando. E você começa a ficar insatisfeito com as coisas. O João Guilherme ele falou uma coisa bem interessante aqui. Às vezes hoje em dia eu penso se meu futuro vai ser bom. Então, João Guilherme, fica aí até o final, tá bom? Que eu vou falar sobre isso, sobre a questão do futuro, tá? Vou falar sobre isso. Então, o Jefferson tá falando aqui, gostaria de saber se é a mesma coisa. Sempre começo a estudar e paro no meio do caminho.
Então, eu vou falar sobre isso também, por que isso acontece. Eu não vou entrar agora nesse assunto, porque senão vai acabar embolando esse conceito inicial, tá bom? Mas eu vou entrar nesse assunto aí porque as pessoas começam e desistem, porque algumas pessoas pensam muito no futuro e acabam não realizando aquilo que tanto deseja. Eu vou explicar isso aí, ok? Ele aqui, Andresa, bem-vindos. Então, vamos lá. EC, o Paulo Ricardo tá falando, EC, é o tal do EC, né? Isso aí que pega, né? Vou deixar pro Pedro que ele deve ter preparado alguma coisa para falar sobre isso. Esse EC aí mudou minha vida quando eu assisti uma palestra. Então, e de onde vem isso, Amanda? De onde vem? Justamente essa insatisfação vem da natureza insatisfatória da nossa mente. O que isso quer dizer? A nossa mente, ela já vem com essa insatisfação. A nossa mente já tem essa coisa por natureza. É uma coisa que está ligada junto com a gente. A nossa mente, ela está condicionada à insatisfação, tá? Então, se você vive a sua mente, você tem a impressão de que isso tudo existe. De que isso tudo, em relação à forma, algum momento ele não vai te satisfazer, porque a sua mente já se acostumou com esse padrão de sempre viver insatisfeito com as coisas. A sua mente, ela criou um condicionamento, porque isso faz parte da natureza insatisfatória da mente. Então, se você vive preso, grava isso, tá? Então, se você vive preso para a sua mente, sabe o que vai acontecer com você? Você vai criar um vitimismo. Além do vitimismo, você vai criar uma frustração. Você vai criar o sentimento de escassez e também a insegurança. Porque tudo isso está ligado ao que? À nossa mente. Ao condicionamento que a nossa mente cria. Porém, se você vive a sua mente, exclusivamente a sua mente, você fica preso nisso. Então você cria um vitimismo, cria frustrações, cria desânimo, você não consegue realizar as coisas, você vê algumas pessoas conseguindo algo e você não consegue, você fica desanimado, você pensa em desistir, começa uma coisa e não termina. Por quê? Porque você cria um vitimismo. A sua mente, ela vai se alimentando com esse vitimismo, com essa frustração, com essa insegurança. Estão conseguindo entender? Se sim, aperta no coraçãozinho aí, se vocês estão conseguindo, para eu continuar. Tá bem claro por enquanto? Tá e bem também, claro? Pedro, só para a gente deixar para o pessoal entender aqui, que para o nosso cérebro, esse vitimismo é positivo. É uma coisa inconsciente, a gente não faz isso de uma maneira pensada. Eu vou ser vítima, eu vou me colocar como vítima, eu vou entrar na escassez, eu vou entrar numa ansiedade porque eu quero. Não, isso tudo é de uma forma inconsciente. Para o cérebro é positivo, tá? A gente não faz isso de uma maneira pensada. E uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, para os meus mentorados, que não importa o mundo externo que ela vive, não importa o conhecimento acumulado que ela adquire. Se a mente dela for insatisfatória, ela vai continuar com isso. Você pode estudar, buscar conhecimento, acumular conhecimento, empilhar conhecimento. Se você não mudar isso, você vai continuar insatisfeito. E você não vai aproveitar o melhor da vida. Tá bem claro? Posso continuar? O Jefferson tá falando aqui, ó, como cadeirante detesto isso, mas automaticamente acabei de descobrir que já sofri isso. Ah, sim. Questão do vitimismo, né? Eu fiz uma live com o Jefferson, tá? Inclusive no YouTube, vocês podem assistir, nós falamos sobre vitimismo e superação. Eduarda, bem-vinda. Nandinha também. Nadinha? Não sei qual é o nome. W, Nadinha? Galera que não segue o Pedro ainda, clica aqui no ao vivo para vocês seguirem o Pedro, para vocês me seguirem também, para vocês poderem acessar nossos conteúdos.
Pedro, então acho que a galera entendeu, tá subindo muito coraçãozinho aqui, o tema tá super interessante, então vamos dar continuidade a esse tema. Então, De uma que coisa esse que... inconformismo, né, essa insatisfação é algo da nossa mente. Sim. Então, ó, uma coisa que acontece sem a gente perceber, tá? A maior parte da nossa vida, Amanda, nós estamos em busca da satisfação. Só que as pessoas não entendem que essa busca, ela é a insatisfação. O tempo todo estamos em busca da satisfação. E as pessoas não entendem que essa busca, ela é a insatisfação. Então elas ficam presas nessa busca que eu preciso estar satisfeito, eu preciso estar satisfeito, eu preciso estar satisfeito. E quando vê, ela fica presa nisso. E não consegue mudar isso. E até mesmo algumas pessoas dizem, Amanda, que eu até falei no início, é melhor eu estar insatisfeito, mas eu estar com sangue nos olhos para querer mudar, para querer crescer. Tem pessoas que falam isso. É melhor eu estar assim, insatisfeito e correr atrás dos meus objetivos, e ir lá e conseguir aquilo que eu quero. Só que eles não entendem que é isso que não te faz você crescer. Que é isso que impede de você crescer. E as pessoas não entendem isso. Porque enquanto você estiver insatisfeito, você pode ter o que for. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter os melhores bens, que não vai adiantar. Você vai continuar com esse sentimento de insatisfação. E olha que eu conheço muitas pessoas assim. Nós não podemos ser insatisfeitos. E sabe o que acontece? Que é uma coisa que eu sempre falo. Quando vivemos assim, presos a essa insatisfação, sabe o que surge dentro de nós? Primeira coisa, ansiedade. Nós criamos uma ansiedade muito grande para as coisas, porque queremos alcançar as coisas. Outra coisa é o medo. O medo ele começa sendo alimentado devido muitas das vezes à nossa insegurança, que vai alimentando os nossos medos. Até mesmo a inveja, o tédio, outras coisas vão sendo alimentados através da insegurança, dessa natureza que a nossa mente tem. E, vamos lá, e muitas dessas pessoas sentem esse desejo de estar em outro lugar, sentem esse desejo de mudar de vida. Igual exemplo, como eu falei, a pessoa viaja, fica um tempo, quer voltar para casa. Aí tá em casa, fala, poxa, eu não viajo, eu quero voltar. Então a gente fica o tempo todo assim, pensando em mudar, aí vem a ansiedade, vem o tédio, vem a inveja. Lá, a Amanda tá viajando e eu não tô viajando. Aí quando eu viajo, aí a mente, melhor você voltar para casa, você tem muita coisa para fazer em casa. A sua cama é melhor. Você dormir na sua cama é melhor do que ficar aqui. Eu já enjoei daqui. Então, a insatisfação, ela vem trazendo outros sentimentos junto. A insatisfação, ela vem trazendo outros sentimentos. Então, eu vejo dois problemas nisso aí, Amanda. Dois problemas. Eu até anotei aqui no caderno esses dois problemas, que eles são duas perguntas. Que foi as duas perguntas que eu me fiz, Amanda, quando eu estava passando por isso. Eu passava, Amanda, por uma insatisfação muito grande dentro de mim. E eu questionava muito isso. Poxa, por que eu não consigo isso? Eu estudo tanto, eu não consigo realizar esse sonho que eu tanto desejo. Aí quando eu conseguia realizar aquele sonho, eu falei, agora eu quero alcançar algo mais. Aí eu ficava preso naquilo, me frustrando, ficava triste, desanimado quando eu não conseguia. E eu não aproveitava o momento onde eu estava. O meu momento atual. Porque aquilo não estava me satisfazendo. Por quê? Porque a minha mente estava presa naquilo que eu queria alcançar. Tá? Então, quais são as duas perguntas? Que eu anotei aqui. O quão realmente você avançou com a sua insatisfação? Já que a insatisfação ela pode ser algo que vai te impulsionar a você alcançar coisas grandes, o que isso te fez avançar? O que essa insegurança te fez avançar na sua vida? Comenta aí embaixo. Sim ou não? Essa insegurança, ela te fez você avançar na sua vida? Para você alcançar coisas
maiores? Comenta aí. Sim ou não? No meu caso, sim. E que vocês, galera? A minha insatisfação, ela costuma me fazer avançar, sim. Eu tô sempre insatisfeita, querendo alguma coisa a mais, né? Querendo melhorar. E vocês, galera? Coloca aí sim ou não. Se for sim, sobe o coraçãozinho pra gente saber aqui. Pro Instagram chamar mais pessoas pra nossa live. Comenta aí. Uma outra pergunta, então. Aí vocês vão respondendo. Se você pudesse escolher, você escolheria viver insatisfeito e frustrado? Se você pudesse escolher isso, você escolheria viver insatisfeito ou frustrado? Não. Eu ia querer viver satisfeita e realizada. Aí começa o problema aí. Aí começa o problema. Então você percebe que isso, você não tem escolha. Você não tem escolha. A insatisfação vem sem você escolher se você quer viver com ela ou não. Correto? Então, se a resposta de vocês foi não, o problema começa aí. Tá? O problema começa aí. Deixa eu beber uma água rapidinho. Ninguém quer viver insatisfeito, né? Então, se você não tem escolha, desculpe falar, mas você está preso na sua mente. Se você não tem escolha, você está preso na sua mente. Eu vou explicar. Então, se existe isso, se isso existe, a sua mente provavelmente vai querer te manter ali. Vai querer te manter insatisfeito. Porque ela se alimenta com isso. Você ficando insatisfeito, ela vai se alimentando com isso. Então ela fala assim, opa, então vou deixar essa pessoa insatisfeita. E quando você conseguiu avançar um pouquinho com a sua insatisfação, aí que ela aumenta mais ainda. Ela vai aumentando mais ainda. Então você nunca vai ficando satisfeito. Então ao invés de você aproveitar aquilo que você conquistou agora, você já está pensando no seu futuro. E você não aproveita o seu hoje. Então a primeira frase aí, que se vocês puderem escrever, e depois vocês podem colocar lá no stories lá de vocês, no status do WhatsApp, e marcar eu e a Amanda. Primeira frase. Até eu vou anotar, hein, Pedro? Fala aí. Tá forte, ó. O seu amanhã, o seu futuro, não pode ser mais feliz do que o seu agora, do que o seu hoje. O seu amanhã. Uau! Não pode, o seu futuro, o seu amanhã, o seu futuro, não pode ser mais feliz do que o seu hoje, o seu agora. Pega essa frase e coloca lá nos status, nos stories e marca lá eu e a Amanda. Galera, gostei, hein? Olha, as duas primeiras pessoas que colocar no histórico essa frase aqui vai ganhar uma sessão, hein? Uma sessão minha. Acabei de lançar aqui pra vocês, porque foi forte, hein? Vou colocar também, Anota aí. O seu futuro não pode ser mais feliz do que o seu agora. Marca no story, segue a gente. As duas primeiras pessoas que marcarem, eu vou repostar todo mundo. Mas os dois primeiros vão ganhar uma sessão comigo. Aí. Tá lançado. Calma aí, deixa eu marcar aqui. Alguém tá falando... Alguém falou aqui, hein? Jefferson, eu tenho que agradecer porque estou ouvindo tudo que eu sempre precisei ouvir na minha vida. Amanda sabe muito bem do que eu tô falando. Isso aí. João Guilherme, é uma projeção psicológica da nossa mente, isso que nos prende uma barreira imaginária. Jefferson, eu como cadeirante não vou gravar isso só no status, vou gravar na minha vida. Uau. Legal. Então é muito isso, né? Porque a gente fica nessa projeção, como o João falou aí, que eu conquisto algo agora, mas eu quero sempre algo mais. Ah, hoje eu comprei esse carro, né? Eu quero um carro melhor. Não, eu tenho que viver agora, eu tenho que ser feliz agora. Eu tenho que estar satisfeita agora, né, com o que eu tô vivendo. Eu quero emagrecer 20 quilos.
Ó, eu emagreci 2 quilos, eu tenho que estar feliz agora com os 2 quilos que eu emagreci, agora, isso aí. né? Comemorar essa pequena vitória para eu estar satisfeita. Porque senão eu não vou, né? Vai um ciclo lá da insatisfação e o nosso amanhã vai ser sempre mais feliz do que o nosso agora, mas a gente nunca vai viver o nosso amanhã, né, Pedro? Eu acho Então, que é muito por aí. Que eu sempre digo, quando chegar amanhã, vai ser o nosso hoje. Então sempre vai ser o presente. A gente não vai viver o amanhã. A gente não vai viver o amanhã. O passado, por isso é importante o passado e o futuro não existem. Isso é polêmico, tá? É polêmico, vou repetir. O passado e o futuro não existem. O que você lembra do passado são apenas reflexos disso. É apenas um reflexo. Não existe mais em forma. Não tem como você ir lá e modificar aquilo que passou. Já foi, é apenas um reflexo. E o seu futuro não existe ainda. O que existe é o seu agora. É o seu hoje. Só que eu vou entrar nisso daqui a pouquinho, mano. Daqui a pouquinho eu vou entrar sobre esse assunto aí da mente. Tá ótimo. Então vamos lá. Próxima coisa. A única coisa que satisfaz a nossa mente, de verdade, que satisfaz, é ser eu mesmo. A única coisa que satisfaz a minha mente é ser eu mesmo. Porém, mas tem um porém aí, Amanda. Tem um porém aí, tem uma vírgula aí. É que as pessoas nem sabem quem elas são. Essa é a verdade. E ainda tem uma coisa. Que as pessoas não sabem quem elas são por trás do condicionamento mental que elas têm. O que é isso? É porque as pessoas elas aprenderam a ser de uma forma. Elas foram influenciadas a ser dessa forma. Só que tem um porém. Você não é, às vezes, aquilo que você conta sobre você. Você não é as histórias que você conta sobre você. Você não é o seu passado. Esse é o problema. As pessoas ficam tão presas ao passado, tão presas às influências que ela recebeu da vida, tão presa aos condicionamentos que ela aprendeu a ter, a forma como ela aprendeu a ser, que ela não sabe nem quem ela é. Ela não sabe quem ela é em essência. E ela vive uma insatisfação. Ó, quem não assistiu a live aí de talento, aí de propósito, pode assistir. Porque uma pessoa que não sabe o seu talento e o seu propósito, desculpa, a pessoa não se conhece. Tá lá no YouTube, gente. É só seguir aí no meu canal do YouTube. Tá no link da bio. Foi a live com o Pedro, foi muito bacana. E também, Pedro, quando eu falo muito sobre isso, né, para ajudar a pessoa a ser o dono da sua vida, a pessoa principal da sua vida, porque a gente vive numa sociedade que ela acaba tirando a nossa identidade. Eu sou o que a minha sociedade quer, eu sou o que os meus pais falam, o que meu marido quer, o que os meus filhos desejam, e eu acabo perdendo a minha identidade. Desde o momento que eu perco a minha identidade, eu não sou eu. E é muito isso que você está falando. Eu trabalho com o foco em ajudar as pessoas a se encontrarem, de fato, porque quando a gente é o que a gente é de verdade, em essência, que é o que você está falando aí, tudo vai funcionar. A gente consegue ter um resultado na vida afetiva, na vida financeira, na vida acadêmica, na vida profissional. Tudo vai funcionar. Por isso eu falo que, né, cuide de você que o resto vem. Quando a gente se entende, quando a gente se ama, né, quando a gente é o autor da nossa vida, a pessoa principal, todo o resto vai funcionar. E como você está falando aí, é tudo muito condicionado à sociedade, tudo muito condicionado ao que o outro fala, ao que a internet está mostrando. Ah, mas espera aí, tá todo mundo fazendo isso, tem que ser assim também. Será que é isso que você tem que ser? Essa é a sua essência? Falou tudo, Amanda. Então você vai estar sempre insatisfeito. Porque como que eu vou me ver vestindo uma roupa 36 com a minha estrutura de corpo? Não dá. Eu tenho que estar satisfeita com o que eu sou, do meu tamanho, respeitando os limites do meu corpo, se eu tô saudável, se tá legal. Não é porque tá todo mundo assim, nossa, tenho que caber nessa roupa,
né, que eu vou me desrespeitar e deixar de ser quem eu sou para caber num padrão que a sociedade está impondo. Isso vai me gerar cada vez mais insatisfação para ser uma coisa que eu não sou. E a partir daí nada vai funcionar na minha vida. Porque eu vou estar com a autoestima lá embaixo, eu não vou me amar, eu não vou conseguir amar o outro, a minha vida financeira não vai funcionar, a minha vida afetiva não vai funcionar, os meus relacionamentos com os meus amigos não vai funcionar, com a minha família não vai funcionar, e uma coisa vai puxando a outra. Então tá tudo muito interligado, né? E o que você falou, Amanda, é muito verdade. E tem uma coisa, Amanda, que eu sempre gosto de falar nos meus cursos, nos meus treinamentos que eu faço. Tipo uma história para vocês visualizarem como que funciona esse condicionamento mental, para vocês entenderem isso e tirar a dúvida de vocês. Como que funciona? Um exemplo é você se olhando no espelho. Quando você olha no espelho, o que você vê? Hein, Amanda? Quando você olha no espelho, o que você vê? Oi, desculpa, Pedro, aqui deu uma chiada. Tá conseguindo me ver? Desculpa, Pedro, tá me ouvindo? Oi. Oi? Tô Oi? ouvindo. Ouvindo. Oi. Deu uma chiada aqui, eu não consegui entender o que você falou. Então, vamos lá. Eu sempre conto isso nas minhas palestras, nos meus treinamentos, na minha mentoria, para a pessoa entender como funciona essa questão. Então, exemplo. Quando você se olha no espelho, o que você vê, Amanda? Quando você se olha no espelho? Hoje eu vejo mais por dentro, né? Eu vejo uma mulher madura que se desenvolveu, que se ama, que se admira. Eu consigo ver a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, minha boca, mas eu também consigo ver um pouco da minha história, tudo que eu passei. Interessante, gostei disso. Você vê um pouco da sua história que você passou. Gostei. Então, você olha para o espelho e você vê a Amanda, certo? A história da Amanda. Quem é a Amanda, correto? Não é isso? Isso. Porém, aquilo que você vê, Amanda, é real? Isso que você vê é real? Essa imagem que você vê é real ou ela é apenas um reflexo de você? Ela é um reflexo meu. Se eu tô triste, o espelho vai me mostrar que eu tô triste. Se eu estiver feliz, ele vai mostrar que eu tô feliz. Então, interessante. É isso? Só que agora, esse reflexo seu, ele é quem você é no passado. Como você falou, é a sua história. Correto? Só que esse reflexo agora, ele cria uma vida. Como assim? Esse reflexo, ele começa a responder por você. Esse reflexo é tudo aquilo que você aprendeu a ser, tudo aquilo que te ensinaram, tudo aquilo que você foi influenciada, todos os traumas que você recebeu durante sua vida, todas as insatisfações que você tem, todos os medos, todas as ansiedades, agora é esse reflexo. E você, Amanda, é natural. E aqui é o reflexo. É a sua história, correto? Só que esse reflexo, ele começa a responder por você. Ele começa a responder por você. Esse reflexo, ele começa a vir com pensamentos automáticos. Como assim? Você começa a fazer uma coisa, aí ele vem com pensamento automático. Ih, Amanda, desiste. Amanda, desiste, porque você não vai conseguir. Aí esse reflexo, quando você começa a fazer alguma coisa, esse reflexo vem e fala assim: Amanda, lá no passado, os seus pais não conseguiram. Por que você vai conseguir? Aí você começa a fazer uma coisa, aí vem aquele reflexo e fala: Amanda, desiste. No futuro você vai conseguir. Mas hoje, desiste disso. Aproveita agora e desiste, esquece isso. Então o que acontece? Enquanto você, em essência, é uma coisa, o seu reflexo é aquilo que você aprendeu a ser. É aquilo que você foi influenciado a ser. Só que esse reflexo, ele cria um condicionamento na sua mente. E o que acontece? Os seus pensamentos são influenciados por esse reflexo. Já aconteceu com vocês
de vocês estarem fazendo alguma coisa e vir um pensamento automático, do nada, assim, bum, um pensamento automático. Do nada, tá fazendo uma coisa, vem um pensamento automático. Já aconteceu com vocês? Digita aí. Já aconteceu com vocês? De vir um pensamento automático. Tá fazendo alguma coisa e vir um pensamento. Digita aí, E aperta aí, no galera, coraçãozinho. responde aí. E aí, já aconteceu? Tá fazendo uma coisa, do nada vem um pensamento. Dá um exemplo aí, Pedro, do tipo de pensamento que veio na cabeça da pessoa, para eles entenderem e poderem ajudar a gente a responder. Um exemplo. Quando eu começava a estudar, eu estava estudando, porque meu sonho era fazer medicina. Meu sonho era fazer medicina, então eu estava estudando. Estudando. E vi uns pensamentos na minha cabeça assim: Pedro, quem da sua família é médico? Quem da sua família conseguiu ser isso? Quem perto de você conseguiu isso aí? Quem perto de você conseguiu? Tu também não vai conseguir. Desiste, vai procurar outra coisa. Então, sabotadores, né, Pedro, que você está dizendo. Vinha esses pensamentos na minha cabeça. Pra quê? Pra me tirar daquele foco. Por que isso? Porque a nossa mente, ela é preguiçosa. Então, sempre que você estimula muito ela sempre vai querer o quê? Opa, calma aí, segura. Você está muito avançado, então vai com calma porque eu sou preguiçosa. É bem isso. Vai com calma porque eu sou preguiçosa. Então, ó, vai devagar, entendeu? É bem isso. Então, como eu falei, a nossa mente, ela cria uma identidade. O reflexo, ele cria uma identidade, que não é a gente. É aquilo que aprendemos, aquilo que fomos influenciados. Um exemplo, se eu falar pra você assim: Amanda, você não presta. Aí a Amanda vai falar assim: eu não presto. O Pedro falou que eu não presto. Poxa, mas eu vi lá atrás, no meu passado, alguém falando também que eu não presto. Então, já que eu vi isso, é verdade, eu não presto. Ela pega aquilo para ela como uma identidade. Ela se identifica com tudo que falam para ela. Tudo que eu falo para Amanda, ela vai resgatar no passado dela alguma coisa. Você fala assim: Amanda, você não é inteligente, Amanda. Desiste, Amanda, você não é inteligente. Aí ela vai resgatar lá atrás alguma situação que falaram aquilo para ela. Lá atrás, a minha professora falou que eu não era inteligente. Ou alguém na escola falou que eu não era inteligente. Então é verdade. Aquilo que o Pedro falou pra mim é verdade. Então, aquela mente, aquele falso eu, aquela falsa identidade, ela começa a aceitar tudo aquilo que é falado pra ela. E vai se identificando com o passado. Tá fácil pra entender? Estão conseguindo entender essa lógica? Tô conseguindo entender. Galera, quem tá entendendo aí, sobe o coraçãozinho pra gente saber. Tô entendendo sim, Pedro. Tá muito, muito bom o tema. Então a nossa mente, ela cria uma falsa identidade. Um falso eu. Correto? Então vamos lá. O que esse falso eu, ele faz, Amanda? Ele fala assim, ó: Pedro, sacrifica o seu agora, foca no seu futuro e vive o seu passado. Grava isso. O seu falso eu, ele fala assim: Pedro, ignora o seu presente, foca no seu futuro e vive o seu passado. Porque ele quer viver exclusivamente do passado. Ele quer viver preso no passado. E com isso, você vive preso em inseguranças, você vive preso em tristeza, em mágoas, você vive preso num ciclo aí de crises de ansiedade, crises de frustrações, traumas, gatilhos mentais, fica preso nisso. E você não consegue evoluir na questão humana, conseguir mudar essa fase, esse grau da insatisfação da sua vida. E você vive insatisfeito. Você vive o tempo todo insatisfeito porque a sua mente, ela criou uma identidade. Aí uma pergunta para você:
Então, depois que eu falei isso tudo, quem é você? De verdade. Depois que eu contei, eu expliquei tudo isso pra você. Quem é você? Você sabe de verdade quem é você? Ou você é aquilo que as pessoas querem que você seja? Ou você é influenciado em tudo que você faz? Pensa aí e reflita. Ficou até um clima pesado aí. O pessoal deve estar pensando assim, meu Deus, e agora? E agora, meu Deus do céu? Então, quem é você por trás de todo esse conhecimento que você adquiriu? Quem é você por trás de todo esse conhecimento que você adquiriu? Vocês sabem? Vocês conseguem saber quem é você por trás disso tudo? Então, Amanda, as pessoas, elas vivem presas a esse condicionamento mental. Ficam presas a essa identidade. E com isso, elas ficam vivendo essa insatisfação. Não conseguem viver satisfeitas, porque elas ficam presas aonde? No passado. Vivem presas exclusivamente no passado e querem focar no futuro. E esquecem de viver o agora. Ô Pedro, e como que a gente faz para a gente sair dessa parte aí? Que a gente já viu que a nossa mente fala pra gente eliminar o nosso, né? Eliminar o nosso presente, pensando no futuro e vivendo o nosso passado. E como que a gente faz para reverter esse quadro? Pra gente parar de ser pessoas insatisfeitas? Já que a gente viu que a gente tem que viver o agora. Lembrando aí, pessoal que tá entrando agora, Lucy, bem-vinda, Tayane. Quem colocar lá, ó, todo mundo, hein? Anota a frase aí, a frase que o Pedro falou. O seu futuro não pode ser mais feliz do que o seu agora. Dá um print aí, marca a gente lá nos stories, né? Tem que estar seguindo, me seguindo, seguindo o Pedro. As duas primeiras pessoas que estiver seguindo, marcando lá eu e Pedro, e colocar essa frase, o seu futuro não pode ser mais feliz do que o seu agora, vai ganhar uma sessão de terapia comigo. Então aproveita aí, depois eu repito a frase mais uma vez. As duas primeiras pessoas, mas esperam acabar. Depois a gente dá um sorriso aqui para vocês darem o print, mas anota a frase. O seu futuro não pode ser mais feliz do que o seu agora. Segue o meu perfil, o perfil do Pedro aqui no ao vivo. Se você tá vendo a gravação, vai lá que dê tempo. Vai que alguém não tá seguindo a gente, ou não marcou a gente, só colocou a frase, ou não colocou a frase, só marcou e não tá valendo, né? Então vale também para quem tá vendo a gravação. Então, Pedro, como é que a gente sai dessa? Dá a dica aí pra gente entender como sair dessa insatisfação toda. Então, Amanda, a primeira coisa que para a pessoa conseguir sair disso, a pessoa precisa separar duas coisas da vida dela. É separar o pensamento da sua consciência. Que são duas coisas diferentes. Você precisa desvincular o seu pensamento da sua consciência. Porque quando as duas coisas estão vinculadas, o que acontece? Você vive uma inconsciência. A sua mente, ela vive uma inconsciência. O que acontece isso? Quando algo vira inconsciente, você não consegue resolver sozinho. Porque é muito mais difícil. Porque quando estamos em um nível inconsciente, a nossa mente, ela vive no inconsciente quando conseguimos atingir um nível de relaxamento. Como isso funciona? Quando dormimos, a nossa mente, ela atinge um nível inconsciente. Então, quando a gente dorme, tudo que a gente trabalhou durante o dia, aquilo vai sendo trabalhado a noite toda. Você pensa que a sua mente descansa quando você dorme? Não. O que descansa é a sua mente consciente. Mas a mente inconsciente, ela vai trabalhando ali direto. Direto. E o seu inconsciente é cerca de 95% da sua mente. O seu inconsciente
é cerca de 95%. Tá? E o seu consciente é 5%. Olha a diferença. O seu inconsciente, Amanda, está as suas lembranças desde quando você nasceu até os dias de hoje. Está os seus traumas, está os seus medos, as suas inseguranças, estão tudo lá. Então tudo aquilo que te marcou de alguma forma, tudo aquilo que te trouxe alguma emoção, aquilo fica marcado em você. Um exemplo, você passou por uma situação que você ficou muito feliz na sua infância. Se você tentar lembrar isso, você vai conseguir lembrar. Porque ficou gravado aquilo em você. Mesma coisa um trauma. Você teve um trauma, uma decepção, alguma coisa mais pesada. Você tenta lembrar, você consegue. Você não pode até não conseguir lembrar os mínimos detalhes. Mas o principal, a razão principal, você consegue lembrar. Porque aquilo é algo inconsciente, tá? É algo enraizado dentro de você. Estão conseguindo entender? Então vamos lá. Continuando. Então quando aquilo vira algo inconsciente, você sozinho já é mais difícil resolver. Por quê? Você consegue resolver algum problema dormindo? Você consegue? É difícil, né? Não. É difícil. Então, nesse caso, Amanda, a ajuda de um profissional que entende sobre essa questão é muito importante para a pessoa conseguir ajudar, conseguir mudar isso, tá? E eu tenho até um método chamado método O Despertar, que é exatamente isso. Quando desvinculamos os nossos pensamentos da nossa consciência. E o que acontece? Conseguimos mudar o nosso nível na evolução humana. E saímos do sentimento de insatisfação para o sentimento de iluminação. É onde deixamos o falso eu de lado, deixamos todo esse condicionamento de lado e vivemos em essência quem somos de verdade. Então quem quiser saber um pouco mais sobre isso, depois me chama lá no Instagram, no direct lá, que eu vou responder, vou explicar para vocês. E vocês podem fazer parte da minha próxima turma. Mas hoje eu vou dar algumas dicas de como você mudar isso hoje. Para você começar a colocar isso em prática. Aproveita aí, gente. Hoje. Segue o Pedro, hein? Quem tá vendo no Instagram, na descrição do vídeo, tem aí o Instagram dele, tá? Não deixa de seguir, não. Então, como você consegue mudar isso, Ilana, Amanda? Edila, Tereza, Tayane, galera entrando aí para assistir a gente, Felipe, sejam todos bem-vindos. A principal coisa, Amanda, é a questão do autoconhecimento. Quando que queremos mudar isso, tirar esse condicionamento, conseguir mudar essa insatisfação, precisamos passar por um autoconhecimento. Só que as pessoas, elas têm uma visão muito errada sobre o autoconhecimento. Porque não adianta nada você conhecer o seu falso eu e não conhecer a sua essência, quem você é por essência. Não adianta nada. Você ficar presa na sua visão do seu falso eu, da sua identidade, uma falsa identidade que você tem. Então você não consegue evoluir. Porque você, por exemplo, você vai achar que está falando sobre você, você vai contar as suas histórias, mas essa história, na verdade, não é você. Não é você em essência. E as pessoas ficam presas nisso. Por isso que muitas pessoas não conseguem se conhecer. Muitas pessoas não conseguem se conhecer, de verdade, por causa disso. Porque eles acham que estão se conhecendo, mas na verdade não estão. Eles estão conhecendo essa falsa ilusão do eu. Essa identidade que não é dela. Às vezes é uma coisa que ela foi implantada, que foi implantado dentro dela, ou implantado dentro dele. E não conseguimos ser nós mesmos, em essência. Nos conectar com nós mesmos, quem nós somos. Então, quando vivemos a nossa mente, ela consegue dominar os nossos pensamentos. Então, a gente pensa automaticamente. Quando vivemos em essência, o nosso instinto, nossa intuição fala mais alto. Então, nós vamos viver pela intuição, não pelo pensamento.
Então, uma coisa não vai anular a outra, tá? Porque o conhecimento que você adquiriu vai continuar. Só que ele não pode ser o principal. Então, grava isso. Você não é o que você sabe. Você não é o que você sabe. Essa também é muito forte, hein, gente? Você não é o que você sabe. Existe algo por trás disso. Você não é a sua percepção. Aquilo que você vê. Você é o que é por trás dessa percepção. Você não é aquilo que você escuta de verdade. Você é o que é por trás dessa escuta. O que é por trás, por dentro dessa escuta. Mas só que ficamos tão presos nisso que não conseguimos evoluir, passar por essa evolução da vida. Agora uma dica. Primeira coisa que você precisa entender para sair dessa insatisfação, primeiro é aceitar o seu presente. Aceitar o meu agora. Como assim? Eu estou vivendo isso, eu estou vivendo essa situação, então eu preciso ser grato ao momento que eu estou vivendo. Então, se hoje eu tenho um carro, por exemplo, um Fiat, eu preciso ser grato. É até mesmo, tem uma frase bíblica que é assim: se você for fiel no muito, no pouco, no muito eu te colocarei. O que isso quer dizer? Se você é fiel naquilo que você tem agora, no seu presente, você vai conseguir mudar essa natureza insatisfatória pela natureza abundante. Se você é fiel no agora, você é fiel a você mesmo no agora, você vai tirar essa insatisfação da sua vida e vai viver uma natureza abundante. Porque não adianta nada você ganhar uma Ferrari se você não tiver capacidade para tê-la. Às vezes queremos tantas coisas, Amanda, só que não estamos preparados para isso. Às vezes queremos tanto uma coisa e não estamos preparados. Como falou, às vezes a realidade é dura, não é? É. Mas eu digo diferente. Eu falo assim: a vida, ela é fácil. Mas na verdade é a gente que complica tudo. Outra frase que vocês podem usar, ó, e marcar a gente lá. A vida é fácil. Mas aqui tá valendo pra minha sessão, não é essa não, hein, galera? Mas vocês podem usar todas essas. Tá dando uma sessão de graça aí pra todo mundo aí. Então, quem colocar essas pra duas... todo mundo não, os dois primeiros. Então, já que a Amanda tá dando aí os dois primeiros, quem colocar as duas frases lá, o primeiro que colocar as duas frases que eu coloquei aí, vai ganhar também uma sessão minha, ok? Ah, legal, hein? Então aí, ó, 4 sessões vocês estão ganhando aí hoje. É só dar o print, depois a gente vai tirar a foto aí, vocês vão dar o print. Coloquem a frase, anotem a frase, anotaram as frases, né, gente? Marca a gente, segue a gente. Os dois primeiros da minha frase, os dois primeiros da frase do Pedro aí. Então, vamos lá. Qual é a frase? Vamos ver se o pessoal lembra aí. Escreve a frase aí, quem lembra. Vamos ver se alguém anotou a frase aí. Coloca a frase pra gente ver. Os dois primeiros que me marcarem. A primeira frase, os dois primeiros, vai ganhar uma sessão comigo. O Pedro falou mais 2 frases. Esses 2 primeiros que marcarem vão ganhar a sessão com ele. Vamos ver aí se vocês estão sabendo qual é a frase. Espera acabar a live, né, gente? A gente vai dar um sorriso aqui. Vocês vão poder dar o print. O seu futuro não pode ser mais feliz do que o seu agora. Isso aí, Lucia. Essa é a frase. Do que o seu agora, tá, Lucia? Só faltou o seu agora. Muito bom. Essa daí é a frase para vocês ganharem. O seu futuro não pode ser mais importante do que o seu hoje. O seu hoje, o seu agora, tá valendo. Muito bom aí. Jefferson e Lucia acertaram aí a primeira, que é a minha. Tem que dar o print, tem que marcar a gente lá. Tem que me marcar e marcar o Pedro. O João falou aqui, ó, a vida é mais fácil. Nós que fazemos ela dura. Era essa mesmo, Pedro? Tava valendo? Então,
A vida é fácil, nós que fazemos a vida dura. Isso daí A gente a complica gente tudo. complica a vida. Essa daí é uma das frases para ganhar a sessão do Pedro. Qual é a outra frase aí? Alguém mais anotou aí para ganhar a sessão do Pedro? Vai dar o print aí, vai marcar a gente lá, vai seguir. Tem que seguir a gente, hein? Clica aqui, ó, ao vivo para me seguir, para seguir o Pedro. Se não estiver seguindo, não adianta. A gente está dando a sessão para ajudar vocês a se encontrarem, a saírem aí da insatisfação. Mas vocês têm que fazer parte de vocês, né? A gente quer ajudar, mas a gente tem que ter uma atitude. A atitude de vocês é seguir a gente, acompanhar o nosso conteúdo, fazer a parte de vocês também, né? Porque vocês, se vocês não estão satisfeitos, a gente está aqui disposto a ajudar. Qual é a outra frase? Então, são essas duas frases aí. A primeira, da Amanda, e a segunda. Entendeu? Não, mas você tinha falado outra, Pedro. Você falou duas frases. Você falou uma aí que eu falei, essa é forte, aquela não vai valer, não. Não, vai valer não. Até o final, eu vou falar outra. Ah, então tá ótimo. As frases, elas vêm naturalmente, entendeu, Amanda? Eu não fui gravando, não. É naturalmente. Não, então, porque você resolveu dar aí, ó, dar a sessão aí para duas frases. Assim, eu falo para meus alunos, gente, anotem tudo que eu falo. Por quê? Porque às vezes, de vez em quando, vai vir uma frase assim, um insight criativo, vocês anotem e depois me passem, porque eu esqueço. É assim mesmo, né? Vem muito de então, repente. Para resumir, para não ficar muito extensa essa... Primeira coisa é você saber quem você aceitar a sua realidade, o seu agora. Aceitar o seu agora. Viva o seu agora. Como aquela frase, o seu amanhã, o seu futuro não pode ser mais feliz do que o seu agora, o seu hoje. Não pode. Então, viva o seu hoje. Primeira coisa. Segunda, se conhecer quem você é por trás desse condicionamento mental. Conhecer quem você é por trás de todo o conhecimento que você adquiriu. Saber quem você é em essência. Buscar se conhecer. Entender a sua conexão com o seu lado divino que existe dentro de você. Que todos nós temos o lado divino dentro de nós. Então, cadê ele? E a terceira coisa, que é o principal de todos, que eu falei, vou falar deixar para o final agora. Uma coisa que precisamos ter, uma coisa que quebra até mesmo a insatisfação, é a fé. Quando temos fé, nós conseguimos mudar completamente esse condicionamento mental que existe dentro de nós. Quando temos fé, essa fé consegue modificar essa natureza insatisfatória que existe dentro de nós. Porque a fé, ela consegue mover esse lado divino que existe dentro de nós, que existe na nossa essência, o nosso eu verdadeiro, nossa conexão com nós mesmos, quem nós somos de verdade. Porque o ser humano, ele nasce já com um sentimento de indignidade. O que é isso? Um sentimento de não ser indigno, muitas vezes, de não ter um não merecimento. O ser humano, ele acaba, às vezes, nascendo já com isso. Ele é criado com isso, com esse sentimento de indignidade, de não ser digno. E isso vai aumentando essa insatisfação durante a vida. Mas quando focamos no nosso agora, quando buscamos nos conhecer em essência, tudo isso, e vivemos em fé, a nossa intuição, ela é ativada, conseguimos vencer essa natureza insatisfatória e com isso conseguimos viver em abundância na nossa vida. E com isso conseguimos ser gratos. Porque a fé, ela é um princípio muito importante da gratidão. Você só consegue ser grato se você tem fé. Você só consegue ser grato se você tem fé, se você acreditar. Gratidão. A gratidão é algo que assim é surreal, né? Quando a gente começa a agradecer
a gente começa a perceber que as bênçãos vêm, que as coisas boas acontecem, independente de qual seja a sua fé, né? Como a frase, né? O seu futuro ele não pode ser mais feliz do que o seu agora. Se você tem alguma coisa agora, se você conseguiu conquistar uma coisa pequena que seja agora, você tem que comemorar, você tem que ser grato por isso. Você não tem que ficar pensando que você quer 10 daquilo. Se você conseguiu o seu primeiro, comemore. Seja grato por isso, porque quanto mais você agradecer, né, mais você vai se conectar com a sua fé, com a sua esperança, e mais fácil você vai chegar àquele 10. Mas se você não comemora o seu 1, você vai pensar o quê? Não, mas eu vou chegar no 10, eu só vou ser feliz quando eu chegar no 10. Não é assim. A vida é o caminho, não é a chegada, né? A gente tem que ser feliz durante todo o trajeto, durante todo o caminho. Então, nós devemos ser, sim, gratos. Nós devemos, sim, ter fé de que a gente consegue, né? Isso é muito importante para que a gente vença essa insatisfação, que é inconsciente muitas das vezes. Sim, sim. Então, Amanda, como eu falei, essas são as questões principais para você conseguir mudar essa natureza insatisfatória que existe dentro de nós. Só como eu te falei, isso é o primeiro passo para essa mudança. E às vezes você precisa de uma ajuda, alguém que te ajude a você passar por isso. Porque até mesmo a sua prosperidade, a sua abundância, ela pode estar sendo adiada por causa dessa natureza insatisfatória. Você pode não estar conseguindo crescer, ser abundante, ser pleno, conseguir buscar uma prosperidade, muitas das vezes na vida, por causa dessa natureza insatisfatória. Então, uma ajuda, às vezes, ela é importante para você conseguir trilhar esse caminho. E como eu te falei, a minha mentoria, ela passa por tudo isso. Todos os 7 níveis da evolução humana, até você conseguir viver a sua identidade, quem você é de verdade, a sua verdadeira identificação. Então, eu agradeço muito, Você está com Amanda. mentoria aberta, Pedro, para o pessoal poder se inscrever? Como é que faz? Então, eu abri uma mentoria há pouco tempo, mas se houver alguma procura, assim, bastante procura, tem até umas pessoas na lista de espera, já para entrar na mentoria. Então, se alguém me procurar aqui dessa live, eu posso abrir uma nova turma agora em dezembro. O que vocês acham? Ah, legal, legal. Então, galera, quem tem interesse aí no Despertar, né, mentoria do Pedro, onde ele fala sobre essas 7 fases aí, é bem legal. Procure lá no privado. Aqui no Instagram é só seguir aqui, ó, @ no ao vivo, né? É @Pedro M Terapeuta. Tem também no... Quem tá vendo a gravação aí no YouTube, tem o @ dele aí, segue lá, chama ele lá, que quem sabe ele não abre uma turma agora em dezembro, né, de mentoria. E antes da gente concluir, vamos dar um sorriso aí pra galera tirar o print, pra marcarem a gente lá, pra ganhar as sessões, 2 minhas, 2 suas. Eu quero fazer depois um bate-bola com você bem rapidinho, antes da gente finalizar. Mas eu vou tirar os comentários aqui rapidinho, só para o pessoal poder dar o print aí e marcar a gente. Ó, vamos lá. Um sorriso. Dá o print aí, galera. Coloca a frase aí que vocês gostaram, as frases que vocês anotaram. Os 2 primeiros ganham a mentoria com a minha frase. A outra frase, os 2 primeiros ganham a sessão do Pedro. E aí, galera? Já fiz várias poses. Deu, né? Deu. Só uma Depois, coisinha, quando Amanda. terminar, vocês vão lá e marcam a gente. Só uma coisinha que eu esqueci de avisar. No meu perfil, gente, eu tenho uma coisa chamada frase do dia. E todo dia, assim, com frequência, eu sempre posto uma frase do dia lá. É bem interessante. Então, quem puder me seguir aí, me segue. Eu sempre coloco frase lá, bem tem frases bem legais. Coloco bastante coisa no sempre curto lá. Tá comentando. Tá bom? Então, lá você pode tirar também algumas dúvidas comigo, tá? Fazer perguntas e é bem interessante, tá bom? É bem legal o perfil do Pedro.
E também podem seguir aí, acompanhar quem está no YouTube, se inscreve no canal do YouTube, curte, deixa seu comentário, o que você mais gostou dessa live, como que você conseguiu, né? Qual foi o insight que você teve, qual foi a ideia, o que a gente falou aqui que te despertou, né? Com relação à sua insatisfação, por que a gente é tão insatisfeito? Você é insatisfeito ou não? Deixa pra gente comentário, isso pra gente é muito importante. Se inscreve no canal do YouTube, segue os nossos perfis no Instagram, e acompanha todas as outras lives do Cuidando de Você. Semana que vem é surpresa, porque eu não defini ainda qual vai ser a ordem da pessoa que vai vir aqui comigo semana que vem. Mas a gente tem convidados muito especiais para semana que vem. Cuidando de Você às 20 da noite, né? Às 8 horas aqui na quarta-feira. Ainda não terminou, só tô dando esses checadinhos, porque senão eu acabo esquecendo. E no YouTube tem também a outra live que eu fiz com o Pedro sobre talento e propósito. A live que a gente fez sobre o medo, né? Como lidar com o medo. Não consegui passar pro YouTube, deu algum problema ali. Mas vocês conseguem acompanhar no meu IGTV, tá? Aí no Instagram, no IGTV. O Jefferson falou alguma coisa aqui, foi o Jefferson? Depois dessa live, eu tenho certeza que eu não serei mais o mesmo. Obrigada aos dois, estou muito feliz com tudo que eu ouvi. Que bom, Jefferson, gratidão por isso. O João falou que a gratidão é uma recompensa, o que você tem agora é o melhor remédio. Isso mesmo, João Guilherme. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Pedro, vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho antes da gente encerrar, né? Eu vou falar e você vai falar o que vier na sua cabeça aí, só pra galera te conhecer um pouquinho, uma coisa que eu comecei há pouco tempo. Comecei, inclusive, com o Jefferson nessa questão. Pedro, eu quero que você me fale, pra você, o que é ser terapeuta? Terapeuta? Porque quando eu falo essa palavra de ser terapeuta, eu sempre vem muitas coisas na minha cabeça, né? Porque isso é uma coisa muito forte dentro de mim. Mas o principal é ser agente de transformação. Ser agente de transformação. É o principal. Fé. O que é fé? A fé como... Não olhando para uma questão religiosa, mas sempre quando eu vejo em relação à fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu falo em relação a isso, estou falando que eu só posso me conectar com a minha essência, com o meu lado divino, se eu tiver fé. Então, fé é um princípio muito importante. Satisfação. Satisfação é um estágio da vida que nos causa que nos leva a vários benefícios da vida. Um deles é a abundância. Bacana. Propósito. Propósito. Então, existem dois propósitos. O propósito primário e secundário. O propósito primário diz respeito a quem somos, respeito à nossa identidade. E segundo, o secundário é o que fazer. Então, o propósito ele é muito importante você primeiro entender o que é o propósito e depois saber qual é o seu propósito primário e qual é o seu propósito secundário. Legal. Pedro por Pedro. Pedro por Pedro? Me explica um pouco aí sobre isso, assim, mais ou menos, que eu não... Você falando sobre você mesmo. Eu falando sobre mim, eu me vejo como um aprendiz. Eu me vejo como um aprendiz, uma pessoa que busca sempre melhorar, ser sempre diferente, sempre, cada dia, evoluir, me construir e me desconstruir todos os dias, até eu chegar na minha melhor versão. Bacana. Amanda por Pedro. Amanda. Amanda é uma pessoa maravilhosa, que eu admiro muito, entendeu? Que um curso online aí me deu. Ai, que bacana. Legal. Pedro, gratidão, né, por mais uma vez a gente estar aqui, dividindo esse espaço, mostrando um pouquinho, né, do que a gente sabe, do que a gente vivenciou para as pessoas, ajudando, impactando tantas vidas como os depoimentos que o pessoal deixou aqui pra gente.
Quero agradecer também a todo mundo que esteve presente com a gente aqui. Miciane acabou de entrar, fizemos live juntos também, amiga de infância. Pessoal que esteve com a gente aqui desde o começo, participando, interagindo, com um coraçãozinho, quem chamou, né, a galera que está entrando, todo mundo que está assistindo a gravação, que vai deixar os comentários, que está se inscrevendo no canal. A gente espera do fundo do coração que tenha tocado, que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Pedro está convidado, qualquer dia a gente faz uma outra live. Galera, sigam o Pedro, vejam aí a disponibilidade da mentoria. Semana que vem a gente volta aqui no Cuidando de Você, no mesmo horário, às 8 da noite. E é surpresa quem vai ser semana que vem, porque eu não defini ainda exatamente quem vai ser. Eu sei quem são os convidados, a gente só falta ajustar a agenda de cada um. Então, semana que vem, surpresa para vocês, mas vai ter live. Pedro, deixa a palavra aí com você. Gratidão. Quero agradecer, Amanda, pelo convite. Muito obrigado. Pela confiança, principalmente. E agradecer a todos que me ouviram também. Tá bom? Que vocês possam ser edificados, vocês possam ter aprendido de alguma forma e que vocês consigam, como eu estou conseguindo, eu estou vencendo isso também. Que eu sempre falo. Porque antes de falar qualquer coisa, eu vivo, entende? Eu só falo aquilo que eu vivo. E eu precisei passar por essa transformação para eu transformar outras vidas hoje. Então, eu sempre falo isso. Eu fui curado para curar outras pessoas. Entendeu? Então, que vocês possam pegar esse conhecimento todo, pegar isso tudo, e que vocês possam ser agentes de transformação. Vocês possam transformar outras vidas e também a vida de vocês. Então, gratidão a todos. Um beijo e até a próxima. Gratidão, gente. Vão lá, deixem comentário, coloquem o post que a gente vai repostar e vamos ver quem vai ganhar aí essas sessões para a gente poder ajudar vocês também da maneira que a gente pode. Lembrando aí que hoje é o último dia de novembro, mas a conscientização é o ano todo. Fiquem com Deus. E semana que vem a gente se encontra aqui no Cuidando de Você. Tchau. Tchau, tchau.